Boa tarde a todos, muito obrigada, sejam bem-vindos a mais uma live formativa da Diretoria de Ensino de Taquaritinga. É um prazer enorme termos hoje aqui conosco o professor Evânio dos Santos Branquinho, que é graduado e pós-graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo e professor de Geografia na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Muito obrigada, professor, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, aceitado o nosso convite para estar conosco nessa live de formação da Diretoria de Ensino de Taquaritinga. Agora, por favor, agradeço a todos que estão aqui, nossos professores, coordenadores, equipe gestora, a equipe da diretoria, a Camila, os meninos do NIT, a Rose, que estão aí, todos que estão sempre conosco, e compartilhando dos mesmos ideais. Então, professor, agora é com você. Muito obrigada novamente, seja sempre muito bem-vindo e que esteja conosco em outras lives também. Boa tarde a todos, a todas. Eu que agradeço a vocês, Maristela, Camila, e prazer, né, de estar aqui compartilhando, contribuindo de alguma forma com a nossa experiência, né, um pouco da nossa experiência, né. Então, é um prazer todo meu estar divulgando nosso trabalho, né. Isso é sempre bom. Bom, eu também queria falar, como eu já falei para vocês, eu fui também, hoje eu leciono na Universidade Federal de Alfenas, né, uns 12 anos, mas eu fui professor da rede aí de São Paulo uns 6 anos, né, e foi muito bom, uma experiência muito legal, né, foi a minha primeira experiência como professor, então eu levo aqui, né, para a minha vida, né, essa experiência de ser professor da rede aí, e o reconhecimento de vocês, professores, né, das nossas dificuldades, né, mas das nossas conquistas também na nossa carreira, né? Nunca é tão simples, né? A nossa carreira, né? Mas é gratificante também, né? Apesar de todos os percalços que nós vivemos. Bom, então eu queria falar um pouquinho, né? Dessa minha experiência, já tem uns 10 anos, mais ou menos, né? Hoje, né? Não mexo tanto mais com a pipa, né? Mas ainda, sim, né? A gente, direto ou indiretamente, dando palestras nos locais, né, nas escolas, os convites aí, a gente sempre está retomando alguma coisa, né? Sempre surge de vez em quando um trabalho para fazer, né? Ou uma ideia que a gente tem aí para retomar, né? Bom, falar um pouquinho de onde surgiu essa ideia, né? Porque já vai um pouco justificar assim o trabalho que eu venho fazendo, né? Não surgiu essa ideia de usar a pipa como um recurso, né? Didático para trabalhar com a geografia, né? Uns 10 anos atrás, né, eu vi uma reportagem na TV lá de Minas, que é o EPTV, né? Pega ali a região de São Paulo, ali na divisa com Minas, sul de Minas e Minas Gerais. Uma reportagem de um rapaz que colou com aquelas fitas 3M, né, uma câmera fotográfica numa pipa grande, programou lá o timer dela, acho que essas câmeras simples, tem uns 5 segundos de timer, né? Amarrou de uma forma tosca na própria pipa e levantava a pipa rapidamente e tirava foto, né? Falei, olha que interessante, né? Eu fui moleque na periferia de São Paulo, né? Que empinava pipa, né? Trazia essa lembrança, né? Desse momento, né? Falei, olha que interessante, né? Por que não tentar aperfeiçoar esse processo e trabalhar a questão da fotografia na geografia, né? Que é a histórica, né? O recurso da fotografia é a geografia. E por que não trabalhar de uma forma melhor e usar na geografia, explorar essa questão da paisagem, né, com os alunos? Então, aí eu fui pesquisar, como a gente sempre faz, né, colocar lá no Google, né, coloquei lá no Google, lá, fotografia aérea em pipas, né, e aí vi que saiu um monte de coisa, mas um monte de coisa lá dos Estados Unidos, da Europa, né, e vi que era uma prática muito antiga, né,
É uma prática muito antiga, não era nova. E o auge dela foi o final do século XIX, que nós vamos falar um pouquinho da história, né, da fotografia aérea com pipa. E que ela ficou esquecida realmente, né, com avião, com satélite, né, com os famosos drones hoje que nós temos, né, mas ela permitia a gente reconstruir o processo, tá ali em essência, do sensoriamento remoto. Você tem uma plataforma, que é a pipa, né? Você tem um sensor, que é a câmera fotográfica, né? E aí você tem que fazer a mágica, vamos dizer assim, né? Desenvolver as habilidades ali, as técnicas e as tecnologias necessárias a você obter essa foto, né? A partir da pipa. Então, você tem todo o princípio, se a gente for ver pela questão do sensoriamento remoto, né? Do sensoriamento remoto mesmo, né? A partir da pipa, uma plataforma, né? Milenar, que é a pipa, né? Ela existe há milênios aí, a gente vai ver, associando as tecnologias. Ela também se modernizou de alguma forma, mas a ideia era trazer o que é de analógico, né? O que é de prático, o que a gente pode fazer, não é comprar tudo, né? Adaptar, porque acho que essa ideia de construir o conhecimento é literalmente isso, né? Desenvolver esses materiais com os alunos, né? Não só mostrar a tecnologia que é uma mercadoria, que é sempre atualizada, né? Que a gente cai nesse consumismo, né? Nessa questão da obsolescência programada, né? Que a gente entra nesse circuito de uma sociedade de consumo, mas que a gente pode recuperar uma tecnologia, uma técnica mais antiga, associando ao que é tecnológico hoje, mas que é possível e acessível também. E aí, então, por quê? Porque a pipa ela traz esse lúdico, né? Não tem como escapar. A pipa é uma questão, é lúdica, né? Traz essa questão de aprender através do lúdico, né? Do brincar também, né? Trazer o prazer de aprender brincando também, né? E, claro, não é só brincar, né? Por trás tem toda uma fundamentação, mas que ela se torne esse recurso. E outro, interdisciplinar, né? Então, isso me chamou muita atenção no início, como era interdisciplinar, como ia necessitar buscar muitos conhecimentos, né? Que a gente não tinha ou já tinha esquecido, seja da física, aerodinâmica do voo, da matemática, o cálculo ali que é necessário, mas como a pipa pode levantar uma câmera fotográfica, qual que é o peso da câmera, os equipamentos, então tem todo um cálculo, né? Como eu falei, a história da pipa é riquíssima ao longo dos séculos, né? Então tinha tanta coisa rica, tudo você consegue relacionar, né? Tudo. Parece que eu estou fazendo propaganda aqui, não, mas claro, uns assuntos mais fáceis de relacionar, outros mais complexos, difíceis, né? Mas todos podem relacionar. Se vocês me perguntarem depois, né? Vamos abrir aí um debate, né? Um espaço de pergunta aí, se for possível, né? Há uma relação, né? O objeto, ele é interdisciplinar, né? Nosso objeto e a geografia, né? Ela é interdisciplinar por natureza. Está passando um carro aqui anunciando a sair, não sei se como é que fala? São os ossos do trabalho remoto, né? Como interfere aqui nossa vida e o trabalho misturado ao mesmo tempo, né? Bom, acho que já. Então, tudo pode se relacionar, né? Basta a gente buscar essas articulações, né? Umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas é isso, ela é bem interdisciplinar, né? Então, esse foi o que me atraiu bastante no começo, né? Para articular esses conhecimentos e buscar outros conhecimentos, outros professores e habilidades que nós não temos, né? E não temos a condição também. Então, eu dividi muito o trabalho, né? A divisão do trabalho aí, né? Isso foi muito importante, né? E eu aprendi muita coisa, mas também é um trabalho coletivo, não é só meu, né?
Vocês vão ver o livro aí, que eu acabei publicando esse ano, né? Esse e-book. A Camila deixou aí disponível. Vocês podem ver. Desculpe algum errinho aí, eu estava lendo hoje, algum erro de português que passa, de redação, né? Faltou essa revisão mais minuciosa aí do texto, mas tá aí, tá, gente? Com muito trabalho e sacrifício, né? Aí um livro que é produto de 10 anos de experiência com a pipa, né? Então, vocês vão ver aí, né? Toda essa contribuição de diversas pessoas, não inventei nada, né? Eu fui tentando aperfeiçoar, melhorar e transmitir isso também, né? É importante não ficar esse conhecimento com a gente, né? Não adianta nada, né? Produzir o conhecimento e ficar com a gente, né? Mas a gente repassar esse conhecimento, é o prazer também, né, de ver o reconhecimento do nosso trabalho, né? Muitos falavam, isso aí é besteira, isso aí é palhaçada, né? Volta e meia eu via isso, a gente tem que inventar alguma coisa só para distrair os alunos. E eu falava, não é isso, é uma questão importante, séria, né? Apesar aparentemente de uma pipa, né? Eu vi muito e o preconceito disso, né? E eu tive que insistir, mostrar que era de fato um trabalho legal, importante, né? Então isso abriu todo um universo mesmo, né? Que estava ali visto, né? A pipa é vista como de uma forma negativa, né? Do uso do cerol, competitiva, né? Hoje no Brasil, né? Que as crianças, os adolescentes usam para cortar o outro, né? Acaba cortando o pescoço do motociclista, né? Do ciclista, das pessoas na rua. Então ficou esse estereótipo, né? Da pipa como uma brincadeira de periferia, que é nociva. E eu tive a oportunidade, né? As pessoas, mas você está incentivando as pessoas a soltar pipa? Não. Tive a oportunidade de mostrar de como praticar, então, né? Usar a pipa como um instrumento de ensino da ciência e de uma forma segura, né? Tirar uma fotografia com pipa, tem um poste, né? Tem uma fiação, é muito difícil você trabalhar. Tem um local específico, né? Que a gente vai ter as limitações também, né? Da pipa também, né? Então tem um local específico, né? As condições necessárias para a gente praticar, né? Não é em todo lugar que a gente vai conseguir também. E a limitação do vento também, né? Então a gente vai ter que desenvolver essa aprendizagem, né? Isso foi muito importante também, retomar toda essa parte, né? Assim, minha experiência também na universidade é como geografia urbana, né? Trabalho com professor de geografia urbana, planejamento urbano, geografia política, né? Um pouquinho mais de experiência que eu tenho nessa parte. Então, eu puxei um pouco para esse lado, né? De entender a questão urbana, né? Através do registro fotográfico com a pipa, né? Então, a pergunta que eu sempre tive que responder, e vai explicar melhor, então, por que também, né? Usar a pipa aí, como já vinha falando, sempre me pergunta, professor, por que não usa o drone? O drone não é mais fácil? Drone, né? Que ficou esse nome mais americanizado, né? O drone, né? O zangão, né? Mas não Avante, né? A sigla Avante, né? Veículo aéreo não tripulado, né? O termo mais, como é que fala? Se apropriado, né? Mais correto, mas vamos lá, né? Essa pergunta, né? Por que não usar o drone e usar a pipa? Você não vai ter muito mais trabalho, né? Dificuldade? Qual que é a vantagem? Eu tenho drone também. Tem uns 4 drones aí que eu fui montando, né? Com meu colega, o coautor aí do livro, né? Rogério Souza Bernardes, que era um egresso nosso, né? Da faculdade, técnico em eletrônica, por isso que eu falei que não desenvolvi tudo sozinho, né? Ele desenvolveu muito essa parte de eletrônica, né? Essa divisão do trabalho. Eu aprendi a fazer as pipas, costurar as pipas. Tem pipas aí, como eu falei, nos Estados Unidos, na Europa, onde essa prática é muito
muito mais desenvolvida, né? As pipas muito sofisticadas, né? Com nylon especial, chamado ripstop, aquele nylon de paraquedas, né? Só que mais fininho, né? Para pipa, especificamente para pipa, né? Paritas de fibra de carbono. Então, a gente adaptou, comprava no Brás, compra no Brás o nylon, né? Em vez de vareta de fibra de carbono, a gente usa vareta de bambu, varinha de pesca, né? Então, tudo isso foi sendo... A gente foi desenvolvendo ali na tentativa e erro mesmo, né? Pegava muita coisa na internet, umas dicas, mas o resto era a gente desenvolvendo. Aí que é o prazer. Deu para baratear bastante também, né? E fazer um trabalho bom, como está aí no livro, as fotos aí, né? São com esses equipamentos. Bom, respondendo a pergunta, né? Por que não usar drone? Falar que eu uso drone também, né? Em vez da pipa, né? Então, sempre tive que responder essa pergunta e eu sempre tenho uma resposta já meio de praxe que eu dou, né? Que é a diferença entre você ir para um lugar, né? Para um ponto A, B, você pode ir de bicicleta, fazendo uma comparação bem simples, né? Fazendo uma comparação. Você tem que ir para o ponto A para o ponto B, sair do ponto A para o ponto B. Você pode ir de bicicleta, você pode ir num carro autônomo, não vou falar nenhum automóvel normal. O carro autônomo aí está chegando aí num futuro próximo, não é isso? Então, você pode ir para esse lugar de bicicleta ou de carro autônomo. Qual que é melhor? Depende dos seus objetivos. O carro autônomo, você vai programar ali as coordenadas, entrar no carro e ele vai fazer esse percurso, né? Automaticamente, né? Você pouco vai interagir com esse equipamento e com o próprio meio ao redor, né? É um trajeto, simplesmente. E você percorrendo de bicicleta ou a pé, né? Você vai ter a oportunidade de interagir com esse local, não é? Interagir mais com o próprio ambiente, desde que não esteja chovendo, né? É melhor não estar chovendo, né? Com as pessoas nesse trajeto, nesse percurso, criar uma identidade, um lugar, né? Ao longo desse percurso. Ele não é só um trajeto entre o ponto A e B, né? Você vai construir essa ideia de lugar, né? De identidade. Então, tem uma construção por trás, né? Claro, se eu preciso de uma foto para ilustrar, para colocar na minha pesquisa, para comprovar alguma coisa, lá, eu programo lá meu drone, né? Ele vai lá, sobe, tira a foto e acabou. Agora, se eu quero desenvolver um processo, né, entender esse processo, aí ele já não atende tanto meus objetivos. Então, não é o que é melhor, o que é pior. Depende do que eu quero fazer. Então, nesse sentido, né, por isso que para o ensino ele é, na minha concepção, né, bem interessante, porque ele permite essa construção, né, desde a pipa, do equipamento, né, ele simplificar todo esse sensoriamento remoto. O processo está ali, né, de uma forma mais simples e acessível para a gente. Então, foi isso que me chamou a atenção, né? Claro que o drone ele é muito importante, é eficiente, é georreferenciado, né? Isso é muito importante para nós também. Mas uma coisa, né, não necessariamente compete com a outra, até complementa, né? Aí no livro tem fotos de satélite, de fotografia aérea por avião, de drone tinha uma, mas eu tirei. Então, eles se complementam, todos esses recursos, né? Não é um é melhor que o outro, depende do que você quer fazer, né? Então, essa pergunta eu respondo muito, né? Muita gente quer desqualificar o seu trabalho simplesmente por isso. Ah, eu uso um drone e acabou, tira a foto ali e pronto, não é? Mas não é isso. No sentido do ensino, eu acho que ele oferece muito mais possibilidades a fotografia aérea com pipa do que o drone, que também é importante, né? Não tirando os méritos, né? E aí os objetivos, né? Disso também, né? Que você vai trabalhar. Também falar assim, você vai
vai dar aula de Guerra Fria a partir da fotografia com pipa, é muito difícil você fazer essas articulações, né? Então, ela tem seu momento, né? Seus conteúdos que você pode trabalhar, abordar e articular, né? Não é tudo, né? Não é panaceia, né? Que vai resolver todos os nossos problemas. Tem muito trabalho envolvido e tem os seus limites, como todas as outras ferramentas, recursos, né? Que nós podemos utilizar. Então, é daí um pouco que surgiu o meu interesse, né? E também uma luta, né? Constante de você. É difícil a gente encontrar uma cultura estabelecida, né? De demonstrar assim como a pipa ela é importante, pode ser importante, né? Nesse sentido do lúdico, do interdisciplinar, né? Mas você tem que combater constantemente, mostrar que ela é importante, né? Porque o preconceito existe. Ah, isso aí é uma brincadeira que está antiquada, que corta as pessoas, né? Não, e minha luta foi mostrar que a pipa, ao longo da história, ela teve uma riqueza muito grande, né? E aí também essa articulação com o professor de história, de recuperar essa história das pipas, né? Tem livros, assim, belíssimos, né? Sobre a história da pipa, assim, o início, né? No Extremo Oriente, como que ela surge, para que ela serve, e mostrar essa evolução ao longo do tempo e dessas sociedades, né? E reconstruir, inclusive, esse papel científico dela, que foi muito importante no passado. Antes do avião, o que você tinha para soerguer equipamentos na atmosfera? Né? O balão e a pipa. O balão era muito caro, né? Nem todos tinham acesso ao balão. E a pipa estava ali, né? Séculos ali, né? Como um instrumento. Até como instrumento bélico, né? A pipa teve esse uso, né? Então ela tem diversos usos hoje no esporte, não é isso? O kitesurf, né? E outros esportes ligados à pipa. Então tem muita coisa. Vamos ver se dá para falar um pouquinho aqui, tá, gente? É tanta coisa, tanta história, né? Vamos ver se é possível, mas pelo menos dar um pouquinho, né, dessa minha experiência e problematizar também, né? Essa minha experiência. O que eu sempre falo também. Essa foi minha experiência. Não quer dizer que todos, né, que têm interesse em desenvolver essa prática ou essa técnica, né, vai desenvolver dessa forma, né? Muita gente me procurou, eu procurei muita gente me procurou e que eu vi desenvolver os seus próprios meios, técnicas, né? Adaptou esses materiais, técnicas, né, de acordo com a sua experiência, alcance. Então, não tem uma receita, né? Uma receita de bolo aí, um caminho único, né, para esse processo. Então, o que mais, gente? Aí, falando um pouquinho do livro, né, que vai retratar essa minha experiência, né, já dá para explicar aí pelo livro mesmo, né? Então, vocês viram aí a própria chamada aí da palestra hoje, né? É isso, né? O uso da fotografia com pipa na construção da geografia, tá na capa lá. Eu não sei se eu vou conseguir aqui, gente, compartilhar. Se está compartilhando. Eu não sei mexer aqui direito. Está compartilhando? Não acredito que não, né? Se está compartilhando aí, ó, tá aqui, né? Está compartilhando, vai. Ah, beleza, Camila, tá obrigado. Estamos se virando aqui com essas tecnologias, né? Eu sou um deles. Teve que me desdobrar ainda, estou aprendendo. Mas, então, tá aqui o uso da fotografia com pipa na construção da geografia. Eu fiz aqui meio uma analogia, uma brincadeira aqui, né? Que é a construção da geografia aqui não é o construtivismo do Piaget, não. É a construção literal mesmo do prédio, né? Onde a geografia lá da universidade que a gente trabalha hoje, né? Então, eu fiz uma piada aqui, né? Perde aqui um pouco
até a seriedade, mas eu não perco a piada aqui na capa, né? Mas não deixa de apontar também que é essa construção que está falando do conhecimento, né? Então, o livro aqui, né? Eu estruturei em 3 capítulos, que são 3, acabou virando 3 artigos, né? Que a gente tem que produzir, né? Esse produtivismo que a gente tem hoje, na universidade também. Os 3 capítulos são minhas 3 experiências também, de alguma forma, né? E sintetizam essa experiência com a pipa, né? Com a fotografia aérea com pipa. A primeira foi a nossa experiência num projeto de extensão, né? Na escola lá em Alfenas, né? Lá onde eu moro, né? Hoje, atualmente, trabalho, né, em Alfenas, e a gente aplicou um projeto de extensão com a escola, né? Sobre, então, como utilizar a pipa nesses recursos que a gente estava falando, né? Então, esse é o primeiro capítulo aí do livro, né? Quem tiver interesse depois dá uma olhada, né? Essa experiência com a aplicação desse projeto na escola, tentando articular os professores de todas as disciplinas, né? Quem tivesse interesse, né? E desenvolvendo esse projeto no período de 1 ano, né? Período de 1 ano, a gente articulando todos os professores, fosse possível, de física, matemática, de história, de português, de inglês, né? Que fosse possível, né? E a nossa experiência aí com os alunos também, que foi muito gratificante, né? Que eu acho que é o interesse também de vocês, né? Nesse sentido, né? E isso foi tão importante que essa que está aqui no primeiro capítulo, nessa experiência, né? Que gerou questões que eu vou desenvolver depois, numa pesquisa mais aplicada mesmo, né? No capítulo 2, sobre essa expansão urbana na cidade de Alfenas, né? E sendo registrado isso como metodologia nas fotografias da pipa, né? De uma forma mais aplicada, e depois tentar entender a paisagem, né? E a natureza ali na região, no entorno do Lago de Furnas, no terceiro capítulo aí, que é um terceiro artigo aí que eu enviei aí para uma revista também, né? Está sendo avaliado ainda. Então, esse primeiro capítulo, ele acaba sendo a introdução ao tema mesmo, né? E a minha própria experiência aí no começo. Vocês vão ver que as fotos que tem aí nesse capítulo, né? É de 1910, 1911, 1912, né? Que vai mostrando essa evolução mesmo, né? Nossa, aí com essa técnica, com essa prática, né? E que foi muito rico, né? Essa experiência, né? Voltar para o ensino fundamental, o ensino médio, né? Ter esse contato aí com, né? Eu estava na universidade, né? Mas com os alunos aí do ensino fundamental médio, com os professores, né? Voltar no sentido assim, né? De não fazer o mesmo, trazer alguma coisa diferente. Isso foi muito legal, né? Modificar um pouco a rotina da escola, né? Claro que isso tem como é que fala? Desafios, né, de alterar um pouco o cronograma da escola, as aulas, né, tomar um pouco esse tempo. Mas isso é importante também, né? Senão a gente vai ficar ali seguindo aquela engrenagem, aquele programa, né, de uma forma muito rígida, né? Então essa abertura também foi importante, teve também suas dificuldades, né? Como tudo na vida, né? Então deixa eu ver se eu consigo agora deixar aqui, relatar um pouquinho essa experiência aqui. Então, os slides aqui bem velhinhos, tá, gente? Mas são os slides que eu usei mesmo, né, nas escolas, nas palestras, né? Você está compartilhando aí, Camila? Acredito que esteja compartilhando, né? E como sim, Evânio. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque os meninos têm que compartilhar. Mas está certinho. Tem uma tarja branca aparecendo bem na frente do seu slide. Se você conseguir clicar em ocultar, ela vai desaparecer. Isso, ótimo, obrigada. Eu que agradeço.
Então, aqui são um pouquinho aqui, as nossas atividades que a gente fez nessa primeira experiência, né, como projeto de extensão na escola. Né, o que a gente desenvolveu, quais as atividades, né, que a gente vai ver melhor depois, né, a câmera não vai amarrada, não vai colada na pipa, né, porque estabilizaria essa pipa, né, ela vai amarrada na linha, já é toda uma evolução desse processo, né, que vocês podem ver ali, a câmera está aqui embaixo, a pipa está lá em cima, né, estão uns 30, 40 metros, né, de distância, quando a pipa já tem uma força boa, para conseguir erguer esse equipamento aqui, que tem uns 500 gramas, mais ou menos, né. A ideia é reduzir ao máximo o peso aqui, né, para que a pipa erga com mais facilidade esse equipamento, né. Não é tão simples. Então, está aqui o sisteminha, né, de alguma forma, né, a pipa lá em cima e aqui a câmera, né, começando a subir. Aqui um outro momento também, né, uma outra pipa que a gente utiliza. Elas são muito bonitas, né, não precisa ser bonita, né, mas ser bonita ajuda também, né. E aqui as atividades, né, que a gente desenvolveu ao longo desse projeto, uns 3 anos, né, 3 anos a gente aplicou nas escolas esse projeto. Então, foi muito bom. Que atividades que a gente apresentava, né, para os alunos? Então, como eu falei, né, explorar bastante essa história da pipa, né, mostrar o uso dela, que não era só, né, como a gente tem hoje, né, uso recreativo, né, infanto-juvenil, competitivo, mas os usos que ela teve ao longo da história, né, isso foi muito, muito importante. Vou falar um pouquinho aqui também, mostrar algumas fotos que são muito legais. Olha lá, o professor de física, né, trabalhava os princípios do voo, da aerodinâmica, né, isso foi muito legal também. A gente tinha um fotógrafo, o Márcio Virtudes, viu, Camila? Acho que era da sua turma, né, fotógrafo profissional, ele tinha câmeras desde lambi-lambi até as câmeras mais modernas, aquelas polaroids que saíam imediata. Hoje vocês já têm a câmera digital, né? Mas ele tinha todas essas câmeras antigas e levava para os alunos manusear, explicava todo o processo de revelação das fotografias antigamente, né? Esse processo químico, né? Que é muito legal. Então a gente conseguiu reunir uma equipe de professores, né? Onde cada um podia contribuir mais, né? Ninguém ia conseguir dominar todos esses conteúdos, né? Olha lá, também o professor de sensoriamento remoto, que ia explicar melhor aí os princípios de sensoriamento remoto, né? Satélite, as bandas, assim por diante, né? E aí na fotografia aérea com pipa, não falei, o termo fotografia aérea com pipa, ele é mais conhecido no exterior como CAP, né? Kite Aerial Photography, né? Se você colocar no Google aí Kite Aerial Photography, vai sair muita coisa, né? Muita coisa feita. E aí eu resolvi traduzir esse termo para o português para ser mais acessível também, né? Aí eu fiz em vez do CAP, né? O Kite Aerial Photography, eu fiz o FAP, né? Fotografia aérea com pipa, né? Foi até um aluno que me deu essa sugestão, não fui nem eu. Né? E com o tempo eu falei, ele tem razão mesmo, né? Se a gente quer popularizar, né? É melhor um termo em português, né? Mais próximo de nós. Então, nessa parte aí, cada um aqui era uma palestra, uma aula, né? Uma atividade que a gente tinha com os alunos, né? FAP, né? Fotografia com pipa, eu mostrava os tipos de pipa, equipamentos, materiais, né? Os alunos, eles podiam manusear, acho que isso é muito importante, né? Dá para eles manusear ali os materiais, os equipamentos, eles usarem, isso era muito bom, né? Ter essa interação, né? Hoje a gente está um pouquinho afastado disso, mas essa interação, e a gente até vê isso como era importante, né? Muito mais hoje a gente enxerga isso, né? Ter a possibilidade de ver como isso é importante, né?
nada substitui a interação, né? Por mais que a gente tenha esse ensino remoto, essas tecnologias, eu acho que a pandemia ensinou a gente uma coisa, na minha modesta opinião, a interação é insubstituível, né? E então a gente tinha essa interação, né, em todas essas atividades, com esses materiais, também essa parte da cartografia, né, a gente ia, porque tinha o trabalho de campo, então tinha essa parte de localização, de escala, de orientação no terreno, no mapa, a gente aproveitava também para dar uma abordagem sobre esses temas, né, tudo de forma muito simples também, né, gente, não é complicar, né, e aí depois a gente fazia essa oficina de pipas, né? Claro, a gente não ia pedir para o aluno fazer uma pipa de 2 metros, 1,5 metro, né? Que são as pipas que a gente utiliza aí. Mais uma pipa em tamanho menor, que é muito próximo da que eles fazem também, né? E ali, então, trabalhando essa questão de ângulos, proporções, né? Escala, simetria, né? A pipa exige uma simetria muito grande, precisa para ela ser estável, né? Está estável ali no ar, né? Então, a gente trabalhava essa oficina de pipas, um pouquinho de conhecimento de matemática, né? Dos ângulos, proporções, era muito legal também. E depois a gente ia reunir tudo isso, né? No trabalho de campo. A gente procurava um terreno próximo, grande, né? Mas onde a gente ia fazer isso? No meio da rua, com os carros passando? Não. Tinha essas limitações, né? As dificuldades de achar um terreno próximo, um terreno normalmente do tamanho de um campo de futebol, né? Sem muitos obstáculos próximos para a gente conseguir fazer essa prática, né? Precisa ter esse terreno, né? Que a câmera ali é pendurada, o vento ali dá uma rajada, diminui e cai, despenca a câmera, né? Então a gente tem toda essa, tinha que ter um espaço adequado, seguro, né? Para a gente desenvolver essa atividade, né? Não é qualquer lugar, em qualquer momento também, com vento, né? Os alunos estavam em aula e naquele dia não tinha aquele dia que poderia fazer o trabalho de campo, que tinha o vento, mas eles não poderiam sair, né? Ou o dia que estava marcado o trabalho de campo, não tinha vento, e aí também não adiantava nada. Então tem essas dificuldades, sim, né? De a gente conciliar tudo isso, né? Tempo, espaço, né? De convergir tudo isso. Às vezes era meio estressante mesmo, mas depois que a gente conseguia, né, isso era muito bom, né? O resultado disso era muito bom, né? Então, desde construir essas pipas, depois obter essas fotografias. Então, tinha duas coisas importantes. Primeiro, construir esse conhecimento até obter essas fotos. O que exigia de interdisciplinaridade, de uma equipe, né, interagindo ali, o que iam explicar, outro explicar, e tentar articular esses conhecimentos, né? Desenvolver essa habilidade até conseguir essas fotografias, tá? Para a gente conseguir as fotografias, lá no começo que eu falei, foi 1 ano de prática. Eu quebrei 3 máquinas fotográficas, 3 máquinas fotográficas eu acabei quebrando, né? Nesse começo, né? A gente está aprendendo, né? Então, isso faz parte da coisa, né? Depois não quebrei mais nenhuma máquina, não, né? Só aprendendo qual tipo de linha, de nó, né? A utilizar. Não dá para importar tudo hoje, muito menos. Naquela época o dólar era mais barato, né? Então a gente importou bastante coisa. Mas depois a gente foi reduzindo. E hoje, com o dólar a esse preço, né? Com as dificuldades alfandegárias também, isso ficou muito complicado, né? Então, isso leva um tempo. Na escola, aplicando também, né? Para a gente desenvolver todo esse projeto, né? Articular os professores, os conteúdos, reuniões, né? As datas, um cronograma. E aí, até obter essas fotografias, né? Chegar a esse momento de obter essa fotografia, todo um processo, uma construção mesmo, né? E aí, o outro momento que é obter essas fotografias, né? Então, o que a gente faz com essas fotografias? É só ilustrativa? Não, ela é um instrumento, né, de análise, de informação, de conhecimento, e a gente tinha que, né, apresentar isso aos alunos, esses conceitos, e eles interpretarem essas fotos, né, a riqueza. E sempre, então, essa ideia, partindo do lugar, né, da própria escola, né, onde
os alunos estão, né? Da realidade deles, né? Então, da realidade, seja da pipa, né? Como lá o Rubens Alves, naquele livro lá dos jogos, né? A ciência dos jogos. Do senso comum, a ciência, né? Nessa construção, né? A gente saindo do senso comum da pipa, do cotidiano, do lugar, né? Construindo esse conhecimento, obtendo essas fotos do próprio lugar, né? Da vivência nesse espaço de vida deles, e interpretar essas fotos, seja através, então, aí a questão da paisagem, né? Ali se coloca de uma forma direta o conceito de paisagem, né? Então, essa paisagem na geografia, o que é essa paisagem, né? O Milton Santos fala que a paisagem ela é o visível, mas que compõe a paisagem os sons, né? O olfato, né? Os outros sentidos também, não só o sentido do visível, mas os outros sentidos compõem a paisagem também, né? Claro que aqui o visível ele é mais, né? Na fotografia ele é o mais evidenciado, né? Mas a gente restitui essa paisagem e o que produz essa paisagem? O que está por trás de uma paisagem urbana, né? No nosso caso, interesse, né? Principalmente. Então, a paisagem como uma manifestação desse espaço, a produção desse espaço, né? E restituir esse lugar dentro da cidade, esse contexto dentro da cidade, dessa escola, onde que ela está na periferia, ela está no centro, na área intermediária, qual o papel desse lugar dentro da cidade, né? Discutir o que, como a cidade se estrutura, né? Como que ela se produz, né? E era uma periferia, né? Isso que era interessante também, né? Trabalhar essas técnicas, tecnologias na periferia, situar o aluno no contexto dessa cidade também, né? Restituir todos esses processos, né? Da paisagem, passando pelo lugar, passando pelo espaço urbano, como esse espaço se estrutura, né? Buscando aí uma totalidade de alguma forma, né? Então, tudo isso foi muito gratificante, o resultado, né? Claro, a gente está chegando, isso é a crítica que eu faço, está chegando um projeto exterior à escola, não partiu dos professores, né? Partiu de uma proposta, né? E os professores abraçarem essa proposta, mas não partiu diretamente dos professores. Então, esse é um risco também, se chegar com um projeto alienígena, né? Aquela escola, né? Então, essa era uma questão, um problema que eu vivi também, né? De alguma forma. Então, eu mostrava para eles, aqui só um pouquinho para ilustrar, né? Esses usos, né? De inverter, né? Subverter essa ideia da pipa como um instrumento simplesmente, né? Recreativo, infanto-juvenil, né? Através da história mostrar isso, né? Que a pipa teve sentido de arte, de ciência, de tecnologia, todos esses usos, né? Que ela era utilizada, né? Eu mostrava isso para eles. Por exemplo, o primeiro registro na literatura sobre as pipas, né? Foi na China. O primeiro registro na literatura, né? Há mais ou menos 200 anos antes de Cristo, né? Onde um general chinês queria invadir lá um palácio, uma fortaleza, né? E aí ele usou uma pipa, né? Sobrevoou lá esse palácio, né? Ultrapassou os muros desse palácio, dessa fortaleza, né? E mediu, né, com esse sobrevoo da pipa, depois recolheu a pipa e mediu quantos metros tinha, né, de onde estavam as tropas dele, para o interior dessa fortaleza, né? E aí diz, é a literatura, né, gente? Não sei se é verdade, se não é, mas que é um registro na literatura, né? E aí com essa distância aferida, ele cavou um túnel, né? E invadiu com as suas tropas essa fortaleza, esse palácio, né? Então, o registro, né, de uso da pipa, né? Verdade ou não, né? Fato ou fake, foi esse uso militar, né? O uso militar da pipa, né? Na China antiga. E isso é verdade, a gente vai ver aqui algumas. Pode ter sido verdade, porque a gente vai ver isso ao longo da história. Ela teve esse uso militar dele, né? Não tinha avião na época, não tinha balão. E a pipa era um instrumento ali acessível, né? Olha lá, essa pipa, dragão chinês, né? Bem típico, né?
tem um sentido cultural, folclórico dos países do Extremo Oriente, né? China, Japão, né? A Coreia também, eles têm assim, uma ligação com a pipa, né, histórica muito grande no sentido da cultura deles, né? Aqui no Japão, né? Então, esses livros de história das pipas, está citado aí no livro, aí, esqueci o nome dele agora, que é muito legal, né? Essa restituição dessa história com vários documentos, fotos, né? Eu vou lembrar aqui depois assim, sobre as pipas, né? No Japão, por exemplo, né? Ele vai chegar no Japão depois da China, né? Séculos depois, né? Vai chegar ao Japão. No Japão, a pipa é utilizada no sentido de agradecimento, uma colheita, uma boa colheita. Então, soltavam a pipa lá em determinada época do ano, né? Até o filho saudável, né? Também tinha uma pipa específica em determinada época do ano, né? Como a pipa tem um uso, né? E a arte, que é, né, até hoje, né? Que é empregada na confecção dessas pipas, né? Os materiais, uma tradição, né? Muito grande, né? Tem uma passagem muito legal, no período Edo, né, do Japão, que o imperador teve que proibir o uso das pipas, né? Porque as pessoas estavam subindo nos telhados das casas, né? Já naquela época, né? Se acidentando, né? Empinando pipa, ele teve que proibir, que estava resultando em muitos acidentes, né? Outros dias falam que as pessoas estavam deixando de trabalhar porque só queriam empinar pipa, e aí ele proibiu, né? Só deixou a partir dos samurais, né? No período Edo, antes da era Meiji, né? Só os samurais que empinavam pipa, porque tinha uma hierarquia, né? Aqui essa pipa Hokaku, né? Que é o que eu gosto de utilizar, que estão aí nas fotos do livro, né? Principalmente essa Hokaku, que em japonês significa 6 lados, né? Tem a figura aqui, normalmente é a figura de um samurai, né? Que ele, né? Usava para impressionar, né? Para impor alguma forma de poder. Então tinha todo esse código, essa simbologia, essa hierarquização, né, das pipas durante séculos, né, no Extremo Oriente, que é a origem delas, né. Então isso é muito interessante resgatar, né, esses usos da pipa, né, além da recreação, né. Era uma função mesmo religiosa, cultural, folclórica, que acabou ficando cultural, né, ao longo dos séculos. Né? Aqui a gente tem também essa pipa da Malásia, da Índia, né? Do Paquistão, que ficou muito conhecida com aquele livro Caçador de Pipas, né? Olha lá, esse pipa aqui de combate, né? Que chama, não, Indian Fighter, né? Então, caçador de pipas, a gente vê como, né? Não é só no Brasil, como, né? No Paquistão, se não me engano, né? O caçador de pipas, né? Essa cultura é muito forte, né? Secular, né? E muito antiga também. Então, isso que era legal, mostrar para os alunos como essas pipas foram evoluindo, os materiais também foram evoluindo, e os materiais que se usavam na época e naquele lugar. Então, adaptar os materiais que tinham naquela época, né? Desde o início, né? Como isso foi sendo aprimorado também, né? Em cada momento. Então, usar a história para mostrar esses materiais, equipamentos, evoluções, né? E depois, lá pelo século XV, que ele vai chegar no século XIII, né? Alguns atribuem a Marco Polo, né? A chegar à Europa, e ela vai ganhando mais um sentido também, depois, no século XV, a partir do século XVI para frente, um sentido mais de uso científico, né? Junto com a própria evolução da ciência, né? Principalmente a partir do século XVIII, XIX, né? Ela vai ganhando mais o sentido científico da Europa. E é aí que vai ter as primeiras fotos, né? Aqui
eu mostro bastante essas fotos aqui para eles, né? Que é como a questão do avião, né, gente? Quem que inventou o avião, a gente sempre tem esse debate, mas não é isso, né? Não tem um inventor, ele foi sendo aprimorado, né? Ali ao longo do tempo, né? Então a pipa também, né? E a primeira foto, a fotografia era com pipa, também tem todo esse debate, mas o importante é o processo, né? Não é o personalizar a história, né? Mas o processo, né, de desenvolvimento. E aqui no século XIX, né, já no século XVIII tem aquela famosa experiência do Benjamin Franklin, né, que botou lá uma pipa lá durante uma tempestade, colocou uma chave nela para estudar a questão da eletricidade, a propagação da eletricidade, né? Alguns dizem que não foi nem ele quem pinou, ele não era bobo, né? Pinou a pipa na tempestade, né? Alguns dizem que ele colocou lá um funcionário, né, para fazer, mas ele ficou com a fama, né? Bom, então, o registro da primeira fotografia aérea é desse francês aqui, Arthur Batucci, 1889, né? Isso é importante porque para mostrar, porque a fotografia, né? A fotografia em geral, ela foi ali desenvolvida, né? No metade do século XIX, então você já tinha, claro, de uma forma bem mais simples, né? Na metade do século XIX, você tinha já a fotografia, mas não tinha um avião. E tinha uma vontade danada de tirar alguma fotografia aérea, né? Como fazer, né? Então, você tinha o balão e tinha a pipa já, né? Como o Batucci aí, ele coloca no livro, né? Tem esse livro na internet, dá para baixar, tá, gente? Esse livro dele, né? Ele era o sentido de popularizar, de baratear esse processo de tirar uma fotografia aérea, né? Então, nem todo mundo tinha recurso para usar um balão, subir um balão, né? E tirar fotografia aérea. Então, ele queria baratear esse processo, ele fez essa pipa aí, ó, tem 2 metros, essa pipa tem uns 2 metros de altura, né? E acoplou a câmera, né? Na pipa ali diretamente. Não sei se dá para ver direitinho, né? Mas tá ali, essa pipa tinha uns quase 2 quilos, né? E a câmera, o equipamento também naquela época, né, gente, que não era pequeno, né? Também tinha quase peso, então era muito pesado, né? Mas na época já era uma evolução grande ali, né? Uma conquista, né? E aqui a primeira foto que ele consegue, que ele tira da própria casa dele, né? Do local onde ele morava, né? Então, o auge, né? A era de ouro, como eles colocam, da fotografia aérea com pipa, é esse momento que tinha a fotografia, não tinha um avião, né? Então, o jeito mais acessível e barato era a pipa, né? Claro que tinha um balão por pombo, né? Adaptava uma câmera num pombo, tem isso no livro de sensoriamento remoto, esse tal do Jensen, né? Também. Mas a pipa era o mais acessível. E hoje é muito acessível ainda a pipa também, né? Essa é a vantagem dela. Aqui também um outro, ficou conhecido essa pipa, né? Ed Kite, né? Nos Estados Unidos também, né? As fotos que ele tirava, e naquele momento você disparar uma câmera com a tecnologia daquela época era muito difícil. Os alunos me perguntam, mas como que disparava naquela época, né? É um pouco como a câmera era disparada naquele momento, né? Era um bulbo, né? Que queimava e disparava, né? Acionava o disparador da câmera. Então era como se fosse um pavio, né? E tirava uma foto por vez, depois descia lá a pipa para ver o que tinha saído, né? Então era muito tentativa e erro aqui a foto aérea nesse momento. Então mostra aqui que esses artefatos aqui não são aviões, são pipas, né? Como elas já estavam sendo utilizadas ali no final do século XIX para o desenvolvimento do avião, né? Uma escala menor, você fazia uma pipa, não fazia um avião, né? Olha lá, de tecido e de madeira, né? Eram confeccionadas essas pipas, muito parecidas com os aviões do período, né? Como elas foram utilizadas também como maquetes, né? Para o desenvolvimento do voo do avião, né? Que também é uma pipa, né, gente? Não parece?
é o Graham Bell, o inventor do telefone, não é isso? Olha lá, uma pipa celular, tem no livro lá um exemplo de pipa celular, 3.000 células, e ele colocou ali no centro da pipa ali, ó, de estabilização, a sogra dele. Ó. Não é piada não, tá, gente? Ele colocou a sogra dele para testar o voo dessa pipa aqui celular, né? Olha só, um cientista, né? Bem conhecido, né? Lá no início do século XX, essa pipa celular. Essa é a foto mais famosa de pipa, né? Tirada do terremoto de São Francisco, em 1906, foi um terremoto gigantesco. Se a gente ampliar essa foto, vai ver que quase nenhuma casa ali, o imóvel ficou em pé, né? E essa foto foi tirada dentro de um navio, na costa ali, né, da cidade, desse terremoto. É uma grande angular, né? Dá para ver que a foto é meio arredondada, né? Conforme afasta ali do ponto central dela, né? Então, desse terremoto, ela ficou muito conhecida, essa foto, né? E foi tirada, então, do navio. O equipamento, ele tinha 23 quilos, né? Que tirou essa foto, né? Lá da costa, a partir da costa, né? Pegando essa destruição aí desse período. Tá aqui, ó, para não falar que é mentira, né? Tá aqui esse equipamento, ó. Estava aqui dentro dessa caixa aqui, vamos dizer assim, né? Desse suporte, dessa proteção aqui, o equipamento, a câmera, né? Ela foi erguida por um cabo, olha só, o cabo. E aqui um trem de pipas, né? As pipas articuladas para, em vez de fazer uma pipa gigante, fazia várias pipas menores, né? E somadas conseguiam um arrasto grande, né? Sustentar aí um peso grande. Então, esse exemplo da era de ouro aí da fotografia aérea com pipa, né? Isso é bem legal mostrar para eles. Aqui, o uso militar, né, gente? Aqui, ó. Então, o avião aí estava ainda começando, né, a ser aprimorado aí no início do século XX, né? Então, a pipa aqui, ó, duas pipas conectadas, chama Delta Conine, né? Essa Delta Conine. Desculpa, Conine, não é a Delta Conine. Conine, na França, né? Os franceses. Isso erguia aqui um soldado no campo de batalha para observar ali a posição do inimigo, as manobras, né? Um cabo, é claro que tinha que ter vento, né? E esse soldado aqui virava um alvo fácil, né? Para as tropas inimigas, né? Eu não gostaria de estar aqui, né? No papel desse soldado, não, né? Mas como ela teve um uso militar também, né? Que os cabos tinham todo um sistema de guinchos, né? Para sustentar aí todo esse equipamento, né? Suerguer o soldado. Então, esse uso militar da pipa, né? Também. Alguns eventos só, né, gente? Após a Segunda Guerra, né, a pipa é utilizada aqui, ó, pela NASA, né, para desenvolver, em vez de ser já está na Guerra Fria, né? Não dá para associar com a Guerra Fria, mas dá também, né? Usar a pipa como recurso também. Ela chegou até aí também, né? Olha lá, esse cientista, Francis Rugalo, né? Testando num túnel de vento um sistema para os foguetes, né, da NASA retornarem à atmosfera, né? Em vez de ser paraquedas, né? São paraquedas, né? Normalmente 3 paraquedas são acionadas os foguetes, sondas que retornam, né? Do espaço, né? Entrar na atmosfera. Então, ele estava estudando ali algum tipo de pipa, né? Que vai dar origem à asa delta, né? Ela vai ser aperfeiçoada e vai virar asa delta. Então, vou mostrando esses processos. Aqui também na década de 60, olha lá, patente desse, quase um paraquedas, é uma pipa, né? Chamada parafoil, a gente usa também para tirar fotografia com pipa, aérea com pipa. A patente dessa pipa, né? Um paraquedinha, né? Que ele patenteou na década de 60, que vai também auxiliar no aprimoramento do paraquedas, né? Do paraglider também, né? Então, é uma pipa que não tem vareta. Pois essas pipas deltas, né? Acrobacias, são acrobáticas, com uma linha, são 2 linhas, 2 comandos, que chamam as acrobacias, né? Inclusive, na Olimpíada de Los Angeles foi proposto, né?
que é essa modalidade de se considerar esportivo, né? Fazer parte da Olimpíada de Los Angeles, agora eu não vou lembrar que ano que foi, 86, por aí, né? Então, eu mostro também algumas coisas para eles da aerodinâmica, do voo, né? Os tipos de pipa, mostrar também esses tipos de pipa, né? Os tipos mais indicados para o uso da fotografia aérea com pipa, né? Então, eu mostrando esses materiais, equipamentos e também a história da pipa, né? E o legal era o professor de história, mas desenvolver esses conteúdos com os alunos, né? Dentro dessa interdisciplinaridade, né? Bom, então um pouquinho, né, dessa história que eu mostrar essa importância de mostrar o uso, né? Que não é só o uso recreativo, era um uso científico, de arte, folclórico, bélico, né? Tanto de comunicação, né, que a pipa tinha, de salvamento, de pesca, de acordo com a criatividade, né, do momento, né, da necessidade também, né, que a pipa foi utilizada para tantas coisas, né, então ela é muito rica, né, mostrar isso para as pessoas. E também até a questão de gênero, né, quem empina a pipa é um menino, né, é um menino, não é uma menina, né, às vezes tinha até isso, né, chegava nas escolas, as meninas achavam, mas isso é atividade de menino, né? Tem uma questão de gênero, né? A gente tinha que inverter também um pouco isso, mostrar esses outros usos. Então, essa riqueza ao longo da história da pipa, que é fundamental, né? Bom, então, fazendo uma crítica, né, ao projeto, como eu falei para vocês, né? Claro que nem tudo foi maravilhoso, né? Tem suas dificuldades, sim, né? E eu acho que a dificuldade principal foi eu chegar com um projeto. É claro que eu tinha uma articulação com os professores, né, nas escolas, ter toda uma apresentação do tema, um engajamento ou não. Teve escolas que recusaram, né? Teve escolas que abraçaram. Mas é isso, né? Eu vejo assim, a iniciativa vindo de fora, normalmente, não dos professores, né, da escola. Então, isso que é o legal, né? Vindo dos professores, né? Essa motivação que vai motivar os alunos, né? Se a gente não está motivado, né? Dificilmente vai motivar os alunos também. Então, e de todos, de trabalhar em equipe, né? Todos estarem motivados também, né? Um está afim, outro está mais ou menos, outro já, isso aí não vai dar em nada, isso aí como é que fala, gente? Espetacularizar o ensino, né? O risco de espetacularizar o ensino, você não está ali no dia a dia, né, com as dificuldades que o professor tem no cotidiano ali para se virar com os alunos, né, com os recursos precários que nós temos cada vez mais, né? Isso aí é espetacularização do ensino, né? Então, isso eu ouvi bastante, sim, né? Então, por quê? Porque tem que partir do professor, que está ali no dia a dia com o seu aluno também, né? Então, eu dou o braço a torcer, sim, né? Tem que fazer essa crítica. Mas também teve resultado interessante, né? Quando houve essa participação, essa identificação, essa motivação e articular esses conteúdos também, outra dificuldade, né? Não ficar uma coisa só, ela é multidisciplinar, mas e a interdisciplinaridade, que é até difícil esse debate, né? O que é interdisciplinar? Qual é o método que vai dar conta disso tudo? Já que o objeto é, por excelência, interdisciplinar. Mas cabe a gente articular, costurar esses conteúdos todos, né? E isso não é tão simples, né? E onde a gente já se especializou, né? Cada um no seu quadradinho, do seu conhecimento, e sair dessa... eu não gosto dessa palavra, mas vou lá, desse termo, dessa zona de conforto, né? Dessa acomodação dos conteúdos, do programa, do nosso cronograma, né? Então, já, às vezes está muito engessado, e
mas para a gente criar alguma coisa nova, a gente precisa ter essa liberdade. É o custo de todo o processo, né, desse processo também. Então, é claro que tem críticas, que tem que ser aprimorado, né, mas eu sentia isso, né, um professor que vinha de fora, né, eles achavam que eu ia vender pipa para eles, equipamento, não estava lá para vender nada, né, parecia que eu era um vendedor de enciclopédia no passado, né, parecia aqueles vendedor de enciclopédia. Não estava lá para vender nada, a gente já tem todo esse pé atrás, né, estava lá para trazer essa experiência minha e aprender muito também com eles. Essa troca mesmo, né? Não é a troca mercantil, essa troca do conhecimento, né, da experiência, né, de ver né, aqui vai usar uns clichês, mas assim o interesse do aluno, os olhinhos deles brilhando ali, né, o interesse, nossa, que interessante. Isso é muito legal, né? Esse resultado aí não tem preço, né? Não está à venda esse processo. E isso foi muito bom. Percalço, sim, né? Como eu falei para vocês, essas dificuldades todas, mas sim, deu para aplicar e ter resultados interessantes também, né? Nem todos os temas, né? Nem todas as aulas, nem todos os momentos, mas isso foi também muito legal conseguir, né? Com eles, alterar essa rotina da escola. Acho que isso que eu também gostei muito. De estar num cotidiano, né? De reprodução, simplesmente, né? E que a criação, ela ficou ali meio perdida, né? E a gente retomar essa criatividade, porque é o prazer nosso também, né? O prazer nosso vai virar o prazer desse aluno também. É claro que é fácil falar aqui, né? Posso ficar o dia inteiro falando isso aqui, né? Fazer um trabalho de autoajuda, não é isso. Eu também estou falando que foi difícil, né? Foi crítico, tive muitas críticas, né? Muito olhar atravessado, desconfiado, mas foi um resultado que está aqui 10 anos depois, eu estou aqui falando, né? Continuo falando aí, alguns doidos aí que se interessam, né? Eu estou aí à disposição, né? Então, isso foi muito legal e gratificante. Eu falei isso até para a Camila, um momento que na carreira da gente a gente está meio cansado, esgotado, e a gente precisa se reinventar, né? Como esse momento atual também, né? A gente está se reinventando, né? E então isso foi muito útil para mim. E que não acaba aqui, claro, vamos lá desenvolver, inventar outras coisas aí, né? Oi, Camila, não sei se... Então, o pessoal tem muitos elogios aqui, viu, Evânio? O pessoal está gostando. O pessoal está gostando muito, está elogiando muito aqui nos comentários. Só para você ter uma ideia, tem um peso o pessoal de Taquaritinga, mas nós temos também o pessoal de Registro lá do Vale do Ribeira, Mauá, Araraquara, São Carlos, José Bonifácio. Então, muita gente aqui acompanhando a sua live, as suas palavras. E o pessoal está perguntando aqui bastante sobre os equipamentos que você usou. Se você puder contar um pouquinho para a gente também sobre isso. Sim, acho que a curiosidade maior é essa. Acho que eu vou usar um exemplo aqui que está no livro, acho que fica mais fácil, de mostrar, né? Então, é melhor mostrar do que só falar. Vamos pegar aqui nesse capítulo 1, né? Que é, como eu falei, a introdução mesmo, acaba sendo a introdução a essa fotografia aérea com pipa, né? Tá aqui essa pipa aqui foi eu que fiz, com nylon, ripstop, com vareta de bambu mesmo, né? Aí a gente tem que fazer muita coisa, né? Não dá para ficar comprando muita coisa. O equipamento mesmo, aqui as pipas, os 3 tamanhos que a gente utiliza, eu tive que aprender a costurar, viu, gente? As costureiras não queriam. Ah, não, falar isso aí, eu não mexo com isso aí não, meu filho, isso aí dá muito trabalho, né? Eles costuram roupa, né? Chegou uma hora que eu tive que aprender mesmo. Quando a gente quer fazer, né, como diz, né? Se a gente quer uma coisa bem feita, a gente mesmo tem que fazer, né? Então foi um pouco isso, né? Essas 2 pipas aqui, o rocapo, né, que são simples, foram eu que fiz mesmo, aprendi a costurar, comprar os materiais. Essa aqui é importada, uma Delta Conine, né, ela é Delta e é tridimensional, a Delta Conine para ventos mais fortes, um vento mais fraco eu uso essa grandona aqui, ó, né, não é sempre. A que eu usei mais foi essa aqui, ó, essa corintiana aqui, ó, que é um resto de outra pipa que eu tinha feito muito grande também não ajuda,
nem muito vento, tem que ser um vento constante e regular, isso que é o melhor, né? Um período com muito vento, a pipa fica balançando, muito instável, a pipa pode quebrar alguma coisa também, né? Desamarrar. Então, um vento constante, médio, esse é o ideal. Essa pipa aqui, para vento muito forte, ela é boa, ela tem 90 graus que ela sobe, né? Fica 90 graus, bem perpendicular. Essa aqui chega a uns 70, 80 graus, como está aí no livro. Bom, equipamento. Vamos lá, o equipamento da câmera. Olha só. Aqui é o rig, né? O cradle, que eles chamam em inglês, que é o berço, né? Chama berço lá em inglês. Rig, né? Meu pai falava que era a cangalha, né? Meu pai chamava, aqui é a cangalha, né? A cangalha de onde vai o suporte para a câmera, aquela câmera normal da Sony, ó, né? Ela tem uns 120 gramas, e aí eu tinha 3 servos, né? Aquele servinho que mexe as asas do aeromodelo. Usava 3 motorzinhos daquele de servo, né? Servo motor que chama, um para girar a câmera, que está aqui no 4, ó, na imagem 4, ele vai girar a câmera 360 graus, né? Controlada pelo rádio, esses 3 motorzinhos. Esses 6 aqui, ó, que é o servo da perpendicular, vai para pegar a foto desde a perpendicular até ela panorâmica, né? Então ele vai mexer aqui na vertical a câmera. E o 7 que está marcado aqui, ó, é o servo do disparador, para disparar a foto lá em cima, né? E um equipamento que é muito importante também, esses 5 aqui, é o Videolink. Isso quem montou foi o meu colega, não fui eu, gente, foi o Rogério, né? A gente era uma dupla, né? Não, como eu falei para vocês, a gente não é professor Pardal, não inventamos tudo, né? Muita coisa já estava desenvolvida no exterior, como a gente falou, isso é importado. Depois a gente desenvolveu os nossos mesmo com alumínio. Então, aqui o 5 é o Videolink, que ele vai transmitir a imagem, né? Como você liga ali no televisor a câmera, não é? Aquela saidinha. Então, o Videolink vai transmitir esse sinal lá para o rádio lá embaixo, ó. O rádio também a gente instalou lá o receptor do Videolink, né? Com o monitorzinho, como os drones, né? Tem hoje isso, já compra montado, pronto. A gente fez isso, né? Fez isso, adaptou, colou o monitor aqui, ó, no rádio, né? Rádio controle. Precisa de 3 canais só, que são esses 3 motorzinhos, né? Para acionar. Aqui, ó, os pêndulozinhos que vão segurar, né? Manter a câmera todo esse sistema na horizontal, que vai enganchado na linha, você solta a pipa lá, uns 30, 40 metros. Quando ela estiver bem estável, né? Né? Tá perto aqui a câmera da pipa, mas vocês viram lá naquela primeira foto, que ela fica lá uns 30, 40 metros da pipa, né? Quando ela estiver bem estável lá em cima, você engancha mesmo aqui, ó, esses 2 prendedores aqui, ó, na linha da pipa, né? Você pode estar lá na pipa, a câmera vai tremer muito, vai destabilizar a pipa, né? Ela foi aprimorada lá desde o início do século XX para estar na linha da pipa e girar aqui, pegar 360 graus, pegar perpendicular, panorâmica, né? Então, um empinando a pipa, que era eu falava que eu era o auxiliar de pipa, e o Rogério é o auxiliar de controle remoto, né? Do rádio controle, né? A gente fez essa divisão do trabalho. Então, um controlando a pipa, e esse equipamento aí, né? Que já é complicado, né? Sustentar todo esse equipamento. Tendo um vento constante, não tem problema não, né, gente? E então eu controlava a pipa e a suspensão do equipamento, e o Rogério ficava operando o rádio controle, fazendo as tomadas de câmera. Tá? Você pode fazer sozinho, mas é muito mais trabalho. E no final a gente acabou, como eu falei, costurando, aprendendo a fazer essas pipas, confeccionar essas pipas. E o Rogério a desenvolver esse equipamento eletrônico, né? Ele monta drone, ele é um talento sim, muito grande nessa parte eletrônica, né? A profissão dele também de técnica eletrônica, né? Então ele tem uma vocação, uma aptidão muito grande para essa parte eletrônica, eu não chego nem perto, né? Então isso facilitou muito, né? Eu desenvolvi essa parte de teórica também, de leitura, de pesquisa, bibliográfica, tudo isso. E ele se concentrou nessa parte do equipamento. É claro que eu monto também,
e também quis aprender sobre isso, né? Vamos especializar a esse nível, né? Claro que eu monto esse equipamento também, desenvolvi alguma coisa e também tentei aprender, né? Não ficar só dependente dos outros, né? Embora a gente dependa, e é um trabalho coletivo sempre, né? Então, isso demorou um ano para a gente ter um resultado satisfatório. Claro que a gente está trabalhando, está dando aula, né? Preparando aula, não está ali sem todo dia empinando pipa, né? O pessoal achava que a gente ficava empinando pipa aí, né? Levando a vida ao vento, né? Literalmente, não era assim, né? A gente está trabalhando e quando a gente tinha lá um momento ali, um tempinho disponível, a gente ia desenvolver esse, né? Muita gente não acreditava, né, mesmo. A gente foi levar esse projeto de extensão, a coordenadora de extensão lá da universidade falou, mas peraí, como é que é? Aí a gente tem que mostrar para ela que era uma coisa séria, que era ir tirar foto, sim, que uma pipa ia levantar o equipamento, né? Que o pessoal não acreditava, né? Então, bom, mas de equipamento, né? Bem rapidamente, tá, gente? Mostrando aqui para vocês, né? Era isso. Ou da pipa, né? Que a gente teve que construir, né? Esses materiais, comprar também, pronto ou separado e desenvolver. E esses equipamentos eletrônicos, né? No sentido de baratear também, né? Não é necessário. Isso que eu ia falar. Mostrar aqui para vocês, né? Camila falou, vocês trabalham também com certo Arduino. Não precisa de um rádio, né? Esse Arduino simples aqui, ó, ele controla os 3 servos, né? Os 3 servos ele controla lá, ele programa lá o tempo dele, de giro lá na horizontal, de 3, 5, 10 segundos, que ele vai girando cada posição, e em cada posição ele dispara, né? O ângulo da perpendicular também, eu posso programar os 3, já vendi, como eu falei no estrangeiro, né? Isso tem, a gente comprou. O Arduino, o circuitinho, né? O circuito ali com a programação mínima. Olha lá, a bateria simples. E aqui o redutor da voltagem da bateria para o Arduino, né? A voltagem que ele trabalha lá, a amperagem que ele trabalha, né? Então, vocês estão vendo aqui uma caneta, né? Do lado aqui de escala, ele é bem pequenininho, tem que ser as coisas bem leves, né? Ao máximo, para facilitar aí a suspensão da pipa, né? Então, pode fazer dessa forma também, não vai ser caro, né? Aqui eu fiz um sistema, ó, eu cortei uma caixa de luz, aquela caixinha de luz que vai na parede, ó, cortei aquela plástica. Aqui as rodaninhas de varal, não é isso? Ó, as rodaninhas de varal. Fiz umas perninhas com aquelas varetas de fibra de carbono, umas bolinhas de isopor aqui, ó. E fiz aqui um apoio para a câmera. Claro que vai uma borrachinha aqui, uma fita, né? E eu posso pôr a câmera em filmagem, subir ali, é claro que é a posição fixa, né? E ela vai filmando ali na perpendicular o que eu quero ali, né? Filmar. E depois eu uso essa filmagem, posso fazer alguma imagem, né? Congelar alguma imagem dessa filmagem de algum local específico que eu quero pegar, né? Estudar. Isso aqui fica muito barato também. Não precisa de um rádio com videolink, né? Um Arduino já é mais barato que o rádio com videolink, e esse aqui é o mais barato possível, claro que vai limitando sua... como é que fala? Os recursos que você pode tirar de foto, 360 graus, perpendicular, panorâmica, né? Claro que com mais recursos você vai ter mais opções de fotografia, né? Tomadas de fotografia. Mas nada impede, isso que eu sempre martelei, né? Nada impede de que você faça de uma forma mais simples esse processo. E vai fazer também, né? Com as suas limitações, mas vai fazer. Então, desde o equipamento mais simples ao mais complexo, né? É possível fazer. É tudo ali meio tentativa e erro, sabe, gente? É tentativa e erro também, mas que é possível fazer uma forma mais simples a mais complexa. Aí vai do interesse, né? Do grupo, de buscar esses equipamentos, de substituir muita coisa, né? Equipamentos mais caros por equipamentos simples, né? Então, a gente foi buscar, não teve nenhum professor, não, gente. A gente foi na internet mesmo, buscando muita coisa,
aprimorando, como eu falei, quebrando também, né? Até chegar nesse modelo que era mais funcional. Camila? Evânio, Oi. olha só, tem mais uma pergunta aqui. O pessoal está encantado desde a história das pipas, muito legal. Nós ficamos aqui, né, conversando muito e pensando até em outras possibilidades que o uso da pipa também pode fornecer para a sociedade. E do material complexo que você mostrou até o mais simples é inspirador. E nós estávamos conversando aqui, né? Imagina um aluno com uma proposta dessa na mão, quanta coisa ele pode desenvolver, pensar e criar, trazer de possibilidade. É muito, muito bacana. E tem alguns professores, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, né? Falou que é muito interessante a metodologia de captura de imagens com pipa. E falou que vai ler o seu e-book, sem dúvidas, e que tem uma dúvida. É possível fazer um mosaico das imagens obtidas? A variação de altitude da pipa não atrapalha um pouco a questão da escala? Sim. Lá no livro a gente vai discutir essa questão também, né? Por exemplo, no nosso caso ali, queria pegar a paisagem, então a foto panorâmica ela era mais indicada, né, para os alunos, mas é uma interpretação mais qualitativa da imagem, mais próximo da gente, porque a gente não está vendo, a gente não está olhando perpendicularmente, né, nossa realidade, a gente está olhando de uma forma oblíqua, né, sempre oblíqua. Então, para nós, no ensino fundamental, médio, a gente trabalhou nessa foto mais panorâmica mesmo, oblíqua, né, que chama, né, que aparece o horizonte, mais próximo da nossa realidade, nosso campo de visão. É possível fazer foto panorâmica? Sim, tem programas, né, que juntam essas fotos, né, tanto a perpendicular, que é muito interessante, quanto a panorâmica. A própria máquina fotográfica ela tem a função panorâmica. Eu não fiz, né, porque a gente trabalhava com o movimento da câmera, né, horizontal, perpendicular, né, a gente não fazia essa foto panorâmica, mas ela é possível, como falou, os recursos são infinitos de acordo com a nossa criatividade. Então, lá em cima é mais difícil você programar, né, você programa lá a função panorâmica, a câmera dispara, não é isso? É claro que agora é celular, né? A pessoa usa mais celular, não usa mais câmera. Mas, assim, a câmera, Cybershot lá que a gente usa, ela tem lá a função lá que ela vai disparando, beleza, né? Agora, sim, tem programas que você usa no computador para juntar as fotos de mosaico, né? E também, né? O pessoal pergunta muito. Ele quer, problema da foto, ela achata o relevo, não é isso? Então, achatamento da topografia. Então, é isso que a gente tem que restituir também na interpretação da foto. A não ser que a foto 3D, tem gente que sobe 2 câmeras numa pipa e faz a foto para como é que fala, gente? A ortofoto, né? Faz com estetoscópio, lê, como a fotografia era em avião, né? Usa aquele estetoscópio para ler, para restituir as 3 dimensões, tirar a foto em 2 ângulos diferentes, usa o estetoscópio lá e faz aquela interpretação de aerofotografia mesmo, né? Então, o pessoal me pergunta isso, né? Alguns têm interesse de tirar a foto perpendicular. Ele quer tirar a foto perpendicular para fazer um mapeamento, até curva de nível. A mesma coisa com drone, gente. As fotos que vocês estão vendo aí, a foto que o drone tira é a mesma. Não? Se eu mostrasse para vocês aí, vocês iam falar, mas isso aqui é foto de drone, né? Você não vai saber, a não ser que quando gira a câmera e pega a linha da pipa, aí você vai ver que é de pipa, né? Tem foto que quando coincide lá a tomada dela com a linha da pipa. Então, mas alguns querem tirar perpendicular, e vocês me perguntaram isso, ele quer fazer um mapeamento, curva de nível. Aí vai do programa que você utiliza, né? O pessoal lá da cartografia, lá onde eu trabalho, eles têm esses programas que usam com drone, né? Jogam essas fotografias já referenciadas, dá para fazer em pipa também, a mesma coisa, tá? Tem esses sensorzinhos aí também, né? De altitude, de latitude, longitude. Simples, mas tem também. E aí você vai jogar no programa. Eu não sou especialista também, gente, mas sim, é possível fazer também, né? Tanto essa foto aí, essa junção de fotos na panorâmica, quanto a perpendicular para um mapeamento, né?
Aí são os programas que a gente tem de computador, né? De fazer essa cobertura de fotos, né? Claro que ela tem que ter uma sobreposição para você conseguir fazer essa cobertura. Se não tiver a sobreposição mais ou menos correta, vai ficar complicado, né? E por isso o georreferenciamento é mais fácil de fazer esse processo. Mas dá também, né? Dá mais trabalho, mas dá. E aí é o limite do que eu estava falando. Ó, não vou vender aqui sonho para ninguém, né? Não sou padeiro aqui, não estou vendendo sonho, né? Nem esse outro sonho tem o seu limite. Eu não fiz isso, mas é possível, né? O drone talvez seja mais indicado, aquele drone de aviãozinho, porque ele já vai georreferenciado e já vai tirando as fotos com aquela sobreposição, aquela cobertura, né? Que nem do avião, eles têm uma cobertura de uma porcentagem, né? Para fazer essa sobreposição das fotos exata, né? Claro que tem por isso que chama ortofoto, né? Ele tem uma precisão muito grande, né? Eu vou falar aqui minha experiência, né? A gente ia tirando as fotos panorâmicas, dá para juntar, mas não tinha essa precisão da ortofoto. Mas eu posso garantir, vocês podem me cobrar aí de alguma, depois aí mandar no meu e-mail, ô, seu mentiroso. Não, dá para fazer com os programas que fazem essa junção dessas fotos também, né? Eu não trabalhei dessa forma, trabalhei mais com os alunos mesmo, trabalhando aquela foto da paisagem, de um local, selecionando algumas mais significativas, mas é possível também, né? Evânio, então, nós vamos chegando aqui, né, ao nosso tempo final da live. Eu quero agradecer muitos elogios, o pessoal está colocando aqui também nos comentários o quanto até os anos iniciais, os menores, podem aproveitar esse processo, né? Então, como ele se desdobra aí por todos os segmentos. Agradecer muito, foi muito interessante, foi show, excelente, uma live maravilhosa. A Maristela, acredito que vai participar aqui com a gente também agora, e eu quero agradecer muito por você ter topado esse momento aqui com a gente, foi excelente. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço sempre né, a gente está difundindo nosso trabalho, a atenção aí dos professores, tá, gente? A paciência de vocês, e estamos aí disponível, tá? Tem nosso e-mail no livro, disponível a qualquer dúvida, palestra, estamos aí, tá? Não estamos vendendo nada não, tá? Obrigado. Vânio, a gente colocou aqui no link do chat, reforçar para o pessoal também, tá? Os links, tanto da faculdade, quanto o link aqui que a gente criou da diretoria. Então, vocês podem acessar a biblioteca da Universidade Federal de Alfenas, que está aparecendo aí para vocês no link, encontrar outros trabalhos também, né, Evânio? Dentro da biblioteca, tem aí o trabalho do professor Evânio, então fica à disposição de vocês. Se você quiser tecer mais algum comentário, Evânio, fique à vontade, tá? A Maristela vai entrar para se despedir, falar um pouquinho com você também agora. Beleza. Oi, professor, muito obrigada, viu? Eu fui assistindo e fui tentando me encontrar nas informações, mas são interessantíssimas, né? Na apresentação, achei muita coisa diferente do que a gente está acostumado agora no cotidiano, realmente muito pertinente para a sala de aula, para chamar a atenção dos alunos. Concordo quando alguém disse, acho que foi a Ana que disse, né, que os anos iniciais ficariam muito encantados e surpresos e apaixonados por isso. Acredito que sim, até porque Pipa, né, sempre encanta mesmo, né? Pipa faz parte de uma cultura e de uma cultura que nós vivemos, mas que nem todos têm essa oportunidade, principalmente as crianças que ficam mais distantes até das periferias, né? Porque hoje elas estão presentes mais ainda para quem brinca na rua, nos espaços mais abertos, do que para quem fica nos apartamentos. Então é sempre muito interessante. E o uso, né, que se fez dela, interessantíssimo. Então nós só temos a agradecer muito, professor, muito mesmo, a sua disponibilidade em estar conosco, todos que estiveram conosco até agora também, né? Vamos contar que teremos trabalhos deste porte também acontecendo na nossa diretoria, não esse ano, que vai ficar mais difícil, né? Mas para o ano que vem a sementinha foi plantada. Então, muito obrigada a todos, Camila, Claudinho, Fernando, Rose, professor Evânio, principalmente,
e a todos os nossos professores, coordenadores, equipes que estiveram conosco. Muitíssimo obrigada, excelente trabalho, excelente live. Muito obrigada por disponibilizar para a gente também o livro, né, um e-book, mas para poder divulgar e disponibilizar para que a gente possa ter acesso e responder as dúvidas dos nossos professores, que eu vi que alguns colocaram algumas coisas, né, trouxeram algumas questões interessantes aí também. Muitíssimo obrigado, professor, e volte sempre para estar conosco aqui com outras orientações tão interessantes quanto essa. Muito obrigada. Evânia, eu já vou aproveitar a deixa da Maristela, depois a gente vai pensar em uma de paisagem, urbanização, que você também é fera, tá? Então já vou deixar aqui para os nossos professores esse convite. Tá bom? Se for possível, né, o que tiver ao nosso alcance, né, dentro das nossas limitações, a gente contribui sim. Olha, foi um prazer, e se eu tiver alguma dúvida, podem me procurar, né? É sempre bom estar divulgando nosso trabalho também, né? Foi muito bom. Eu que agradeço aos professores todos aí da rede, né? Estamos todos aí nesse momento mais difícil, mas a gente vai superar, né? E presencialmente também, e mais no futuro, uma palestra com todos esses equipamentos, tudo isso, se tiver algum convite, é uma questão da gente combinar só. Muito obrigada. Com certeza teremos outras. Obrigada, gente. Obrigada, Maristela. Obrigada, Evânia. Até mais aí, pessoal. Pessoal que acompanhou a gente até agora. Até a próxima. Até, sempre juntos.